Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abra comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o publicano. Quem é o publicano? Mateus Levi, Mateus o publicano, capítulo de número 28. Glória a Deus. Mateus 28. Nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada, NAA, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ordenei a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu vou ler de novo, queridos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ordenei a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Podeis assentar-se aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos já encerrando uma série de mensagens onde eu estou expondo aqui, ou sou eu, ou é minha esposa, ou é o meu filho, pastor Marcelo Júnior. Nós estamos expondo para vocês, dentro dessa série de mensagens, o que nós entendemos ser o propósito da igreja. Porque hoje pela manhã eu peguei aqui alguns exemplos, e talvez eu consiga pegar de novo, para poder mostrar para vocês a importância de nós sabermos o porquê que uma igreja existe. Se nós não fizermos aquilo que a igreja foi feita para fazer, a gente está errando, a gente está fazendo alguma coisa assim que não é legal. Então pela manhã nós tínhamos aqui, por exemplo, tem aquele irmão que está ali, o diácono evangelista Adão, que está com as mãos ali levantadas. O Adão, a profissão dele, por profissão ele optou lá atrás, não sei quando, que ele achou que ele tinha que ser um mestre de obras, um pedreiro. Então é uma pessoa que tem habilidade no manusear da colher de pedreiro. Ele é um verdadeiro pedreiro. Vocês estão entendendo? Então ele levanta paredes com aquela colher, aquilo lá é instrumento dele, ele manuseia ali, entendeu? Com aquela colher na mão ali, segura o Adão, hein? Ele vai longe com isso daí, e eu acho que ele já deve ter passado dos 25, não parece, mas já deve ter passado dos 25, e ao longo de todos esses anos, ele tem trazido para a casa dele o sustento. Através disso aí, ele tem sustentado, criou filhos, supriu as necessidades da esposa, da casa, do lar. Por quê? Porque ele se especializou nisso. Agora imagina se ele quisesse, ao mesmo tempo que ele está mexendo com a colher de pedreiro, ele quisesse fazer bolo. Ia dar certo, irmão? O boleiro pedreiro? Cortar cabelo, será que ele ia sair bem fazendo? Não, eu também faço, nas horas vagas eu corto um cabelo, e também de vez em quando eu faço também malabarismo. Eu tenho um circo ali que eu vou lá fazer malabares e tal. Irmãos, ele não ia fazer nada bem, ele ia se dividir em atitudes, em ações que não lhe permitiriam
ser mestre naquilo que ele escolheu para a vida dele, e nisso ele tem sido mestre. Por isso ele tem sido assim bem sucedido naquilo que ele empreendeu fazer. E assim, queridos, eu tenho certeza que é na vida de todas as pessoas. Aquele que quer ser excelente, aquele que quer fazer o melhor, tem que entender o que ele tem que fazer na vida e se especializar naquilo, se dedicar a fazer aquilo com excelência, com zelo, com assim, foco, e aí ele vai vencer. Por isso a igreja também, a igreja, a gente não pode, irmãos, pensar que a gente vai fazer aqui o que der na telha. Para uma igreja agir e ser bem sucedida no seu trabalho, ela precisa compreender a Bíblia. Nós declaramos agora há pouquinho: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se não está na Bíblia, irmão, nós não vamos fazer. Mas se está lá, tudo que tem na Bíblia, isso é para a minha vida, é para a tua vida, e nós vamos trabalhar nisso em nome de Jesus. Então, baseados em duas passagens bíblicas, que é o grande mandamento, Mateus capítulo 22, e a grande comissão, Mateus capítulo 28, que nós lemos agora aí, né? Versículo 19 e o 20, nós entendemos, juntando essas duas passagens bíblicas, o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, de todo o entendimento e com todas as suas forças. O segundo, semelhantemente, é esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, e o grande mandamento portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, unindo essas duas passagens, nós tiramos 5 propósitos para uma igreja: adoração, comunhão, discipulado, ministério, que é serviço, e hoje nós estamos entrando no último propósito que eu quero explanar para vocês, o que é que nós precisamos fazer, que é missões. Então hoje nós iniciamos um período que vai ser só 2 ou no máximo 3 domingos, eu encerro, porque como esse mês é um mês de festa, final de ano e tudo mais, eu talvez não vá pegar todos os domingos para falar sobre esse 5º propósito, que é missões. E nós vamos trabalhar nesse tema. Espero que você seja edificado e que você compreenda que isso foi necessário para você entender que essa igreja tem um foco, que essa igreja tem um objetivo, que nós estamos trabalhando para cumprirmos o grande mandamento e a grande comissão. Amém, queridos? Encerrando esse período, então nós vamos voltar ao normal. Vamos ter cultos aqui, onde cada culto vai ser uma surpresa, cada culto vai ser algo que o Espírito Santo vai ministrar, e a gente vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas para iniciar então esse tempo de missões, para iniciar essa série de missões, queridos, eu quero contar aqui para vocês uma ilustração que na verdade é uma história, né? Acerca de um oficial do exército inglês. Esse homem, ele foi fazer um trabalho lá na Índia, já na divisa com o Paquistão. E quando esse homem ele vai para lá, aconteceu que ele foi preso. Ele estava no exército e ele foi preso, se tornou um prisioneiro de guerra. E o fato dele estar ali como um inglês, ele era cristão, e ele começou então, ali dentro da cadeia, dentro do lugar onde que ele ficou, ele começou a falar do amor de Deus, porque ele era um oficial do exército, mas nada impedia ele de ser também um missionário. Embora ele fosse um homem das armas, um homem habilitado na guerra, ele também
era um missionário, porque o missionário não é aquele que sobe aqui nesse altar e que ministra uma palavra como eu estou fazendo nesse momento. O missionário é aquele que aonde quer que ele esteja, ele tem o coração voltado para falar do amor de Deus. Ele está cheio do amor de Deus, ele está cheio da graça de Deus, e a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio no coração. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? Então esse homem, ele na qualidade agora de prisioneiro, estava preso num lugar, e ele aproveitava todos os momentos, oportunidades para falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus naquele lugar. E ele, ao mesmo passo que ele estava vivendo ali, ele estava fazendo também um diário, onde ele relatava todas as coisas que estavam acontecendo com ele durante aquele período de prisão. E ele escrevia ali naquele caderno, ao ponto de que quando ele encerrou o seu tempo nessa terra, porque depois de 6 meses, ele foi decapitado, ele morreu. Lhe foi oferecido várias vezes o perdão se ele se convertesse ao Islã. Se você se converter ao islamismo, então a gente te libera, você pode ir embora. Mas ele não recebeu, ele não aceitou essa condição para ser livre, porque ele não iria trocar a salvação pela liberdade. Quantos estão comigo e estão entendendo? A salvação é uma coisa que não se negocia. Não se negocia. Então ele jamais iria abrir mão da salvação em troca da sua liberdade. E durante todos aqueles 6 meses, então, ele foi um missionário dentro daquela prisão, e ele pregava a palavra de Deus, e ele ganhou muitas almas, e isso ficou relatado naquele caderno. Isso entrou para a história, se tornou inclusive um livro muito lido dentro daquele contexto missionário. Todos aqueles que almejam ser um missionário fazem cursos sobre missões, e esse é um dos livros principais que é ministrado para aquele que quer ser um missionário, a história deste homem. Bom, o que aconteceu foi que esse material, então, quando foi recolhido, foi devolvido, para a irmã desse homem, que soube da história. Ela leu cada página com o coração dolorido, mas ao mesmo tempo contente e feliz de saber que os últimos momentos do seu irmão foram entregues ali, irmãos, na obra missionária. Ele foi um missionário prisioneiro, ou um prisioneiro missionário, não sei o que é, mas é uma dessas duas coisas. E ela viu ali, com dor no coração, que o final da vida do seu irmão foi alegre, foi feliz, porque ele fez aquilo que estava dentro do coração dele. Ele falou do amor de Deus. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: olha, você está sendo chamado hoje para ser um missionário. Amém? Para fazer missões, para falar do amor de Deus aonde quer que você vá. Agora preste atenção, parece que essa história acabou, não parece? Sim ou não? Mas essa história não acabou, porque o que aconteceu foi que essa mulher, então, sabendo que o irmão dela amou aquele povo afegão, ela vai para lá, para o lugar onde o seu irmão morreu, e ela chega lá num hospital que foi dirigido pelo Dr. T.L. Pinnell. E ela conversa com esse diretor daquele hospital afegão, e ela fala para ele: olha, eu recebi esse material do meu irmão, ele passou um tempo aqui, ele amou esse povo, ele se dedicou a esse povo, ele deu a vida dele por esse povo, e se ele fez tudo isso, eu quero também dar continuidade, eu quero dar sequência a tudo aquilo que o meu irmão começou a fazer aqui alguns anos atrás. E para isso eu quero contratar aqui um leito desse hospital. Não sei se vocês sabem, hospital de graça só no Brasil, através do SUS. Em qualquer outro país, as pessoas têm que pagar, e às vezes é muito caro.
para ser tratado dentro de um hospital. E vejam só, então ela vai lá e ela fala para o Dr. T.L. Peniel, ela diz: eu quero conservar um leito, e todas as pessoas que vierem para esse hospital e que deitarem nesse leito, toda a despesa vai ser paga por mim. Toda a despesa vai ser paga por mim. A única condição é que a pessoa que deite nesse leito saiba que existiu um missionário que entregou a sua vida pregando o evangelho numa cadeia aqui no Afeganistão. Ele entregou a vida dele, assim como Jesus Cristo um dia entregou a sua vida também para salvar toda a humanidade. Aleluia. Então, se você está sendo salvo hoje, se você está recebendo cura, se você está recebendo um tratamento, entenda que um dia Jesus também morreu para que você recebesse cura, para que você recebesse um tratamento, para que você pudesse ser salvo. Quantos estão entendendo aí? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, ser missionário não é estar num lugar, irmãos, não é você pegar uma carteirinha, um crachá para colocar aqui e dizer, que a gente às vezes vê pessoas por aí com crachazinho, elder fulano, sister fulana, tal. Vocês já viram isso aí, não? Sim ou não? Então, não é isso. Ser missionário não é isso. Ser missionário é fazer a diferença na vida de alguém, aonde quer que você esteja, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, na sua vizinhança, dentro da tua casa. Você pode ser um missionário, falar do amor de Deus que te alcançou, falar do sacrifício de Jesus que te trouxe salvação. E isso é ser um missionário. Então o cristianismo nasceu em movimento. Jesus nunca mandou fiquem, ele sempre disse vão. Então nós estamos aqui dentro dessa igreja hoje aprendendo um pouquinho sobre missões, aprendendo um pouquinho sobre o que é que uma igreja precisa fazer. Por quê? Porque ao sair dessa igreja você tem todo um campo missionário. Nós não estamos falando do Afeganistão, que você deve ir para lá, para a Índia ou para qualquer outro lugar. Nós estamos falando que daquela porta para fora é o teu campo missionário. É o lugar onde você vai poder fazer a diferença, impactar a vida de pessoas, com o teu testemunho, com tudo que Deus já fez e com aquilo que Ele ainda vai fazer, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar, e eu creio que Ele ainda vai fazer muitas coisas tremendas e maravilhosas na sua vida, e se você entendeu e recebeu isso aí, se manifesta em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, o cristianismo nunca ficou parado, o cristianismo já nasceu em movimento. Jesus se movia, Jesus ele estava na Galileia, dali a pouco ele estava na Judéia, em Samaria, em qualquer lugar onde Jesus passava, ele falava do amor do Pai, ele pregava o Evangelho. Glória a Deus. E eu percebo que a nossa igreja, ela vai ser uma igreja pregadora do Evangelho, pastor. Eu admiro você, pastor, que dedica tempo da sua vida para vir aqui e reúne pessoas que juntos estão falando do amor de Deus lá fora. Os carros passam, eu fico tão impressionado porque os carros passam, né? E buzinam e tal, uns mexem, eu não sei, já xingaram não? Pode ser que você receba até um xingamento, mas não importa. O que importa é que você está fazendo a diferença, você está dando uma parte da sua vida para falar de um amor que te conquistou, de um amor que está enraizado dentro do teu coração, e por isso a sua boca fala daquilo que está cheio no seu coração. Amém, queridos? Então, a missão é o coração de Deus pulsando na terra. O pulsar do coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo, quando essa palavra mundo ela aparece, ela quer dizer qualquer lugar onde tem alguém. Nós já vamos ver isso nas palavras originais, né? Mas é importante que você saiba que
Algumas pessoas ficam assim: eu quero pedir para Deus, porque eu quero ir para um país, lá para um país africano, eu quero ir lá para algum lugar lá no Oriente Médio, quero estar em tal lugar. Não, irmãos, se você ficar esperando, o dia que você for lá para o Oriente Médio, passaram milhares de pessoas por você todos os dias, que era o seu campo missionário, que era o lugar onde você poderia ter falado do amor de Deus. Então não espere um passaporte, não espere um ticket para você pegar um avião e fazer a obra missionária. Faça hoje mesmo, faça hoje ao sair daqui, que você possa levar o amor de Jesus para aqueles que você cruzarem aí pela rua, em nome do Senhor Jesus. Então, quer dizer, quando a igreja vive com propósito, ela se torna uma resposta às dores do mundo. Hoje pela manhã teve uma mulher aqui, né, pastora Vilma? Uma mulher que nos impressionou, porque no final do culto ela veio aqui chorando, me dar um abraço, e ela chorava, falava assim: nossa, esse culto foi para mim, esse culto foi para mim, porque eu ficava esperando, eu ficava dizendo assim: um dia eu vou falar, eu pensava que ela disse assim: eu tenho medo desse negócio missões, porque eu sei que Deus tem isso comigo, eu sei que Deus tem isso comigo, mas eu tenho medo, porque eu não quero sair da minha casa, eu não quero sair da minha vizinhança, eu não quero sair, mas hoje eu entendi que eu posso ser uma missionária dentro da minha casa. Aleluia, bendito seja Deus. Eu posso falar do amor do meu Jesus no meu trabalho, na padaria, no mercado, aonde quer que eu esteja, eu posso falar que existe um Deus. Ela entendeu. Dá uma olhadinha para a vizinha, para o vizinho, e diga assim: você pode ser a resposta para alguém. Hoje eu fui a resposta para essa mulher que veio aqui, e ela falou: eu vou voltar, semana que vem eu estou aqui de novo, porque agora eu encontrei uma igreja que prega, uma igreja que fala a verdade, eu procurei, não foi, pastor? Eu procurei, já fui em tantas igrejas, mas hoje Deus falou comigo aqui nesse lugar, que eu posso servi-lo, que eu posso ser alguém mesmo do meu jeitinho, sem um passaporte, sem um diploma, sem um título, sem nada, porque essas coisas, irmãos, são importantes, senão não existiriam, mas às vezes são muletas para você não fazer aquilo que você pode fazer a partir de agora. Quantos estão comigo, estão entendendo? Aleluia, viu, missionária? Está lá em Sorocaba, né? Vai pensando que, né? Vai ser lá em Sorocaba, onde a senhora estiver, lá em Natal comigo, eu vou levar a senhora na mala. Nós vamos falar do amor de Jesus. Eu amo minha sogra, irmãos. Para mim, no meu celular, eu posso mostrar para você, ela está salva como mãe. Então quando toca, aparece escrito assim: mãe. A minha mamãe tem 85 anos, ela sofre com um problema, ela não consegue mais ter um celular, então ela nunca vai me ligar, mas ela liga, e aí aparece escrito mãe. Então para mim ela é a minha segunda mãe, e eu amo a minha sogra porque eu vejo na simplicidade dela. Ela é uma pessoa que não fez nenhuma faculdade, ela é uma pessoa que não tem uma grande projeção, uma grande expressão, ela não tem um alcance muito longo, mas onde ela está, ela fala do amor de Jesus. E ela ganhou muitas pessoas na fila do supermercado, na fila do caixa, no hospital, olha lá. Então ela é exatamente esse tipo de pessoa que eu estou tentando passar para você, que você também pode ser. Onde você estiver, você pode impactar de forma benéfica a vida de pessoas, com o Evangelho, trazendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, olha, uma igreja sem missão é um corpo sem fôlego. Quem já viu um corpo sem fôlego? Qual é o nome que se dá a um corpo sem fôlego? Jesus amado.
esta igreja nunca vai ser um defunto, irmão. Tem alguém vivo aí? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E o fôlego de vida que está dentro dessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Agora, ao contrário, né? Uma igreja sem missão é um corpo sem fôlego. Vamos ver o contrário. Uma igreja com missão é o sopro do Espírito em ação. Aleluia. Aí eu me recordo daquele dia fatídico em que Jesus morreu na cruz. Ele se entregou por nós. Passaram-se alguns dias, uns 40 mais ou menos. Jesus, ele vai aparecer para os seus discípulos quando eles estavam dentro de uma casa sofrendo com medo. Eles estavam ali, queridos, e o coração deles estava temeroso. Eles estavam pensando: se Jesus morreu, sendo Jesus, imagina nós que não somos Jesus. Ai, que medo eles estavam sentindo naquele momento. Mas eu quero que vocês entendam que naquele medo mesmo, Jesus apareceu lá dentro, com as portas fechadas, com as janelas fechadas, tudo fechado. E de repente Jesus aparece naquele lugar e diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Paz seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Passou uma semana, Jesus torna a repetir. Sabe por quê? A primeira vez não foi suficiente para encorajá-los a fazer aquilo que Jesus queria que ele fizesse. Por isso é que às vezes a gente tem que bater na mesma tecla. Por isso que de vez em quando a gente precisa falar as mesmas coisas. Porque da primeira vez não foi suficiente para que eles saíssem daquela casa, daquele lugar. Então Jesus, ele reaparece uma semana depois. E ele de novo disse: paz seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas agora então eles abrem as portas, abrem as janelas. Irmãos, eu já estou vendo você abrindo as portas, você já abrindo as janelas. Pelos olhos da fé eu já consigo enxergar que você está sendo convocado e está recebendo hoje uma unção que vai fazer com que você faça diferença na vida de muitas pessoas. Se você está entendendo e está recebendo isso aí, se Deus está falando com você, aleluia, bendito seja Deus. E é ali que Jesus então fala, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. E é interessante que começa com o id, né? Vão. Mas termina com façam discípulos, com ensino. Começa com uma ação de ir, mas termina com a ação de ensinar. E eu tenho certeza que você tem coisas muito legais aí, que você pode ensinar outras pessoas acerca do reino de Deus. Sim ou não? Por isso que eu queria que você desse um testemunho aqui agora há pouco. Porque Deus já fez muita coisa boa na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus já fez. E eu tenho certeza que você já é uma pessoa que está capacitado a falar desse amor, né, Gilcinho? Em nome de Jesus, você já está capacitado a falar do amor de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou pôr você no estreito, você vai ter que me perseguir. Aleluia. Você se lembra daquele louvor assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estender, vai lá, põe o toque aí, o tom. Quando Jesus estendeu a sua mão,
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Só isso já é missões. Eu era pobre, perdido, irmãos, eu vivia num mundo de drogas, num mundo de bebidas alcoólicas, mas Ele me tirou disso aí. Ele me tirou dessa bebida, Ele me tirou dessa droga, e Ele me levantou de uma forma, irmãos, de uma forma que hoje eu posso entender a batalha espiritual que existe. Há uma batalha pela nossa vida. O inimigo quer te ceifar, ele quer te arrasar. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, só o fato de eu ter sido salvo das drogas, da bebida, já mostra o amor de Deus pela minha vida, e isso já é uma forma de eu pregar. Isso já é o suficiente para eu alcançar um coração de um bêbado, de um drogado, ou de um familiar, de alguém que é adicto, de alguém que vive esse dilema. Eu posso alcançar o coração dessas pessoas através desse meu testemunho. Amém? Então, façam discípulos. Ou seja, missão é um processo contínuo de alcance e discipulado. Então nunca vai ter fim. Por onde eu for, eu agora estou indo para o estado do Rio Grande do Norte. Quem conhece o Norte? Vou ter que aprender a falar isso aí. Vou ter que aprender a comer caranguejo. Jesus amado, Santo de Israel, aleluia. Se eu quero alcançar aquelas pessoas, eu tenho que comer o que eles comem, eu tenho que vestir o que eles vestem, eu tenho que fazer o que eles fazem. É muito peixe, irmão, muito peixe, polvo, vinagrete de polvo. Não, assim, aqueles tentáculos. Mas é por amor aquelas vidas que nós vamos, irmãos. Sim ou não? Glória a Deus. Aí, se vocês quiserem, eu já tenho o endereço lá, viu? Se quiserem um dia conhecer Natal, aleluia. Só faz um 21, né? Glória a Deus. Vamos ver aí os termos originais, irmãos. Essa palavra grega, poreutestem, ou como é que é? Poreutentes.
significa um movimento intencional. Sim ou não? Então o Gilson está aqui, e ele está com os dedos dele em movimento, porque ele tem uma intenção. E ele está ali com o seu movimento intencional, preparando o teu coração para receber essa palavra, para receber essa mensagem. A intenção dele não é te distrair. Não, a atenção dele não é para ele aparecer. Nesse momento ele está ali fazendo um fundo, um background. Então, o que ele quer, na verdade, a intenção dele é preparar o seu coração para receber uma mensagem que vai fazer diferença na sua vida. Essa é a intenção dele. Ele não está pensando em mais outro tipo de coisa. O que está no coração dele é fazer isso. Há uma intencionalidade nos movimentos dele. Vocês estão entendendo aqui? Então, queridos, vão, igual eu falei, eu estou indo com a minha esposa para um outro estado, uma outra cultura, mas nós temos uma intenção. E a minha esposa, por exemplo, ela já está fazendo um curso nesse momento. Ela está fazendo um curso com uma pastora que trabalha na área de libertação, de cura e libertação. Um trabalho muito forte com mulheres, que ela vai começar a fazer esse trabalho lá no Rio Grande do Norte, mas nós vamos trazer aqui para o estado de São Paulo também. Louvado seja Deus. E por que ela está fazendo esse curso? Porque ela tem uma intenção. Há uma intenção nessa nossa ida, nesse vão ide, né? Existe uma intenção, impactar a vida de mulheres. Ela está preocupada com as mulheres. Eu vou trabalhar, pastor, com homens lá também. E tenho também um projeto que eu estou desenvolvendo, que eu quero trabalhar com homens lá. É verdade que nós já temos células, nós vamos trabalhar nas células, nós vamos, né, à medida que essas células forem se multiplicando, nós vamos criar uma igreja lá. Um templo como esse aqui, onde nós estamos. Mas tudo tem que começar do zero, né? Tem que começar do pouco. Se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Deus vai nos colocar. Louvado seja Deus. Então o nosso movimento indo para lá é um movimento intencional. Tira do seu coração que a gente está indo porque é uma cidade praiana. Tire do seu coração que a gente está indo porque é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Não, é verdade que a vista de lá, assim, aquela paisagem é horrível, né? É verdade que a gente vai ter que conviver com aquilo lá, irmãos. Mas não é aquilo que tem nos levado para lá. A nossa intenção, na verdade, não é ficar na praia. Eu pouco vou ficar na praia, mas na praia também é um campo missionário. Né, Sardinha? Ô, Sardinha, saudade de você e da Evelyn. Eu sei que vocês talvez não estejam conectados conosco, porque estão no sul agora, né? Mas a gente se vê em janeiro, é lá no Rio Grande do Norte, tá? Glória a Deus. Fazer discípulos, irmãos, é gerar aprendizes. E também formar o quê? Caráter. Então, irmãos, quando eu olho lá para aquele T, é a primeira letra que está lá, ninguém pode dizer para mim que aquilo lá é a letra O, porque só de olhar você já sabe que é a letra T. O nome daquilo é caractere, é o caractere T. Então o caráter, ele tem muito a ver com esse negócio do caractere. Então a nossa língua, ela tem a origem no latim, e é importante a gente entender que tudo tem um sentido, faz um sentido. Então caractere é a forma, o formato, é quando você olha para uma coisa e já está implícito naquilo a sua essência. Quantos estão entendendo? E quando eu olho para o caráter dessa moça aqui, essa linda jovem aqui que vai casar com aquele outro lindo jovem lá, aleluia, a gente já vê implícito nela o caráter
de Cristo. Quando ela está aqui louvando, quando ela está fazendo teatro, quando ela está dançando com as suas irmãs, com a sua mãe aqui na igreja, que inclusive talvez domingo eles estejam aí fazendo o que sempre fazem quando sobem, né, da praia, e eles moram na cidade praiana, né? Mas eles, pelo menos no domingo de Santa Ceia, eles estão aqui fazendo com excelência o que eles mais gostam de fazer, louvando a Deus através das danças, né? E a gente olha para o rosto de uma pessoa, Michele aqui cantando, né, Mi? Se entregando, tal, e a gente vê ali o caráter de Cristo, a gente vê a presença de Deus na vida dessas pessoas que estão louvando, que estão fazendo a obra de Deus. Então não adianta, irmãos, uma pessoa vestir uma roupa, colocar um terno, gravata, tal, se não tiver a essência, não adianta dizer que é a letra O, porque está na cara que é a letra T. Quer um exemplo bíblico para isso? No dia em que Jesus foi preso, foi levado ao Sinédrio, foi levado para a casa de Caifás, onde o Sinédrio se reuniu para julgá-lo. Eles estavam ali, haviam algumas pessoas no pátio da casa. Inclusive, se você quiser ir com a gente, olha, é sério, se inscrevam aí, porque a caravana agora vai sair, em nome de Jesus. Nós já temos uma boa quantidade de pessoas para ir, talvez, né, em 26, no mais tardar janeiro de 27. Nós temos a nossa viagem para Israel, e eu faço questão de te levar no pátio da casa de Caifás, onde eles chamam de o galo canta, onde o galo cantou. Então eles estavam reunidos ali numa fogueira, se esquentando, se aquecendo do frio, e Jesus lá dentro da casa sendo julgado, e ali fora aquelas pessoas estavam conversando. De repente alguém olhou para Pedro e falou: esse daí é um deles. E Pedro falou assim: cruz, credo, Ave Maria, sou nada. Entendeu? Aí passou um pouquinho de tempo, o outro falou: não, é mesmo, ele é isso daí. E ele falou: não sou não, está amarrado, não sou eu, está amarrado isso aí. Mas pela terceira vez alguém olhou para o Pedro e disse: sim, você é um deles, porque até o seu jeito de falar te denuncia. Dá uma olhada para o vizinho e fala assim: não tem jeito de você se esconder não, filho. Fala para ele aí, não tem como você se esconder, porque você é a habitação do Espírito Santo, você é a morada do Altíssimo, você é o lugar onde Ele almeja ficar, aleluia, é onde Ele gosta de estar. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. O caráter de Cristo está em você. Então fazer discípulos é formar o caráter de Cristo nas pessoas. E por fim, queridos, fazer discípulos de todas as nações. Então são povos, são culturas, são grupos humanos, ou seja, o mundo inteiro, é onde eu for. Nações é verdade, são países e tudo mais, mas de repente existem nações dentro do mesmo bairro onde você mora. Aqui, por exemplo, Vila das Mercês, nós temos aqui nessa região um grupo de pessoas que moram aqui, é uma nação. Mas se você descer um pouco mais lá para o lado do Boqueirão, é bem pertinho aqui, já é uma outra nação, uma outra cultura. Aqui às vezes eles ouvem um tipo de música, lá vão ouvir outro tipo de música. Quantos estão entendendo comigo aqui? Então são pessoas que têm costumes diferentes. A isso pode se dar o nome de nação também. Tem a nação palmeirense, mas tem a nação corintiana. Sim ou não? Agora a melhor de todas é a nação São Paulina.
Glória a Deus. Mesmo tomando uma surra aí de vez em quando, mas ainda são os melhores. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos trazer essa reflexão agora, trazer as aplicações que nós podemos fazer para a nossa família, em nome de Jesus. Famílias missionárias são famílias saudáveis. Elas oram, compartilham e testemunham. Então, olha só uma coisa, eu vou falar de mim. Eu não gosto muito de falar de mim, porque dá a impressão que eu quero me crescer, que eu quero me aparecer. Dá a impressão que eu tenho o rei na barriga. Entendeu? Dá essa impressão de que eu tenho o rei na barriga. Mas não é nada disso. É só porque eu tenho propriedade para falar de mim mesmo, né? E nós moramos um tempo numa casa que eu construí, mas eu construí uma casa num espaço cedido pela minha sogra e meu sogro, lá em Diadema. Então, no mesmo espaço tinha uma outra casa que a minha sogra alugava para uma família. E vejam só o que aconteceu. Então nós habitávamos juntos ali, no mesmo espaço, né? No mesmo ambiente, vamos dizer assim, no mesmo quintal. Quantos estão entendendo? E o que acontecia, Néia? Vocês lembram disso, né? Ricardo lembra, né? E ali foi morar, era uma mulher, casou com um japonês. E eles tinham 2 filhos. Estavam morando lá. E eles estavam num momento difícil da vida deles. Por quê? Porque o japonês tinha perdido o emprego. Então ele estava passando por um momento muito difícil na área financeira. E eles estavam lá e tal. Um dia, irmãos, para encurtar um pouco a história, bateram na porta. A mulher foi lá e falou assim: oi, tudo bem, vizinha, tal. Falou para minha esposa: eu queria perguntar uma coisa. Você não vai achar estranho se eu perguntar? Pode falar. Escuta, vocês não brigam aí, não? Não tem treta aí, não tem problema, não tem coisa, vocês não arrancam rabo, não tem nada disso e tal, porque eu não vejo nada aí dentro. Não foi, meu bem? Então, aí ela falou assim: não, a gente vive bem aqui, a gente não tem problemas. Ela falou: mas como isso é possível? Gente, o mundo vive na guerra, na briga, tal. Como que isso pode ser possível? Me explica, eu quero saber. Eu quero saber. Aí a minha esposa falou: é porque nós somos cristãos, nós temos Jesus no coração. Aí ela falou: então eu quero aprender isso aí, eu quero isso para a minha vida também. E a partir daquele instante nós começamos a discipular aquela família. Nós batizamos todos eles. O japonês, aí olha só como é que são as coisas, né? Aí o japonês arruma um emprego, foi trabalhar lá no Japão. Uma empresa levou ele para trabalhar no Japão. E nessa de fazer essa mudança, foi necessário, fazia parte, né, do um seguro de vida. E ele foi embora. E aí, quando chegou lá, para que ela pudesse ter parte nisso, precisava casar no papel, que eles estavam juntos, mas não eram casados. E aí fizeram lá de tal forma que mandava a carta de lá para cá, daqui para lá, não sei o que, acabaram casados. Aí então selou o que, queridos? Selou o casamento e aconteceu que aí eu os batizei. Louvado seja Deus. E olha só que coisa interessante, irmãos, infelizmente o japonês morreu, pegou uma doença asiática lá, um bicho lá, que tem lá, que não sei o nome, a gente não sabe. Brasileiro no outro país é perigoso, né? Você não está pronto para o que tem lá. E o japonês morreu.
E aquela família que estava passando um perrengue terrível, um momento difícil financeiro, da noite para o dia, fiquei com dó do japonês que morreu, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, aquela mulher ganhou uma indenização tão boa, que ela comprou a casa própria dela com aquela indenização. E ela então saiu do aluguel e ela viu o agir de Deus na vida dela. Então ela se mudou, perdemos o contato, mas mais lá na frente, de alguma forma, eu não vou me lembrar agora, nós ficamos sabendo que um daqueles filhos dela se tornou um pastor, é um pastor. Aleluia! Louvado seja Deus! Bendito seja Deus, né? Então, famílias missionárias são famílias saudáveis, elas oram e compartilham, nós compartilhamos e testemunhamos para aquela outra família, nós testemunhamos do que Deus fez na nossa vida, e você pode fazer isso também. Olha para o teu vizinho e diga para ele: conquiste os seus vizinhos, fale para eles aí, ó, em nome de Jesus. Testemunhe do que Deus está fazendo na sua vida, testemunhe, compartilhe das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ensine seus filhos a enxergar o mundo como um campo missionário. Eu de manhã eu contei, vou contar de novo aqui agora, que tem um testemunho que eu recebi em algum aplicativo aí, deve ter sido no Instagram, sei lá, mas um menino que conta que lá na escola dele tinha um amiguinho, era uma criança, irmãos, de 8 anos, e na escola dele um amiguinho, sabendo que ele é cristão, falou para ele: ó, você é de Deus, né? Sou. Então ora pelo meu pai está doente, ele está para morrer, ele está ruim, ouvi dizer lá que vai morrer. Ora para Deus, pede para Deus não deixar o meu papai morrer. E o menininho falou: pode deixar. E foi lá e orou com autoridade, uma criança, irmãos, orando, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Deus ouve as orações de crianças, irmãos, de uma forma, porque na criança há uma simplicidade. Criança não age que nem os adultos, né? Deus, e agora? Criança não coloca Deus na parede. Então Deus ouviu a oração daquele menino, e através da oração de uma criança, o pai da outra criança ficou curado, foi sarado, sentença de morte foi cancelada ali, o sepultamento foi cancelado, em nome de Jesus. Então, o seu filho pode, irmão, ser um instrumento de Deus para mudar situações, para mudar destinos até. Em nome de Jesus, ensine sua criança. Ensine sua criança. Ah, mas eu não tenho mais filhos. A minha criança, por exemplo, tem 28 anos, né, meu bem? Já vai me dar uma netinha. Então, a gente não tem mais criança dentro de casa, mas eu tenho neta, e ela é uma criancinha de 3 anos. Então a gente está ensinando, e ela já se intitula. O que você é? Sou a pastora Ana Laura. Aleluia. E ela é arretada, irmãos, e ela ora mesmo, vamos orar e tal. Então, você pode fazer com que o seu neto, se você ainda não tem filho, se você não tem mais filho criança, ou ainda não tem filho, então ensina ao seu sobrinho, ensina ao seu neto, ensina alguém, irmão, ensine as crianças o caminho que elas devem andar, não é? E lá na escola, na vizinhança, no meio dos amigos, ela vai poder ser um missionário mirim. Até mesmo Jesus fez isso no seu ministério. Com 12 anos, ele estava ali no templo falando do amor de Deus para aqueles homens letrados, e Jesus fez a diferença ali, quando criança. Amém, irmãos? Glória a Deus. E por último, transforme refeições.
encontros, em momentos simples, né? Em oportunidades de semear amor e fé. Então, quando a gente vai para a história do povo de Israel, que estava no Egito, escravizado, por 400 anos eles ficaram no Egito, eles se multiplicaram, entraram no número de 70 pessoas, uma família pequena, né? 70 pessoas, entraram no Egito, e ao longo de 400 anos eles foram se multiplicando, para chegarem no número de aproximadamente 3 a 5 milhões de pessoas. Agora, Deus olhou para eles e disse: eu vou tirá-los dessa terra da servidão, dessa escravatura, vou levá-los para uma terra boa que mana leite e mel. Mas na noite da saída do povo do Egito, sabe o que Deus falou para eles fazerem? Disse para eles matarem um cordeiro. Eles precisavam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas das suas casas, porque o anjo da morte, quando passasse por aquela casa que tinha os umbrais untados com o sangue do cordeiro, ali o anjo não entraria, mas ele pularia, passaria por cima daquela casa. Pessar em hebraico, que quer dizer passar por cima, nós traduzimos Pessar por Páscoa no nosso português. Então ali foi instituída a Páscoa, foi instituído o Pessar, o passar por cima, o pular aquela casa. Então, irmãos, acrite no que eu estou falando para você. Se você trouxer, e sabe o que acontece? Quando eles matassem aquele cordeiro e que eles fossem comer, se aquele cordeiro fosse sobrar, não podia sobrar, eles tinham que comer todo o cordeiro. Mas às vezes era uma família de 4 pessoas, 4, 5 pessoas, um cordeiro é grande para 4 ou 5 pessoas. Então, qual foi a orientação de Deus? O que eles precisavam fazer se o cordeiro fosse bastante para uma única família? Eles precisavam fazer o quê? Compartilhar com os outros, chamar os vizinhos, vem comer cordeiro, vem comer, vem participar. Então, transforme refeições, encontros e momentos simples em oportunidades de semear a fé. As pessoas entravam dentro daquelas casas e ali eles ouviam: olha, hoje Deus vai nos tirar dessa terra da servidão, hoje é o dia em que o nosso Deus está nos tirando desse Egito e está nos levando para uma terra boa que mana leite e mel. Os vizinhos ficaram sabendo, as pessoas que estavam ali ficavam sabendo do que Deus estava prestes a fazer no meio daquela família. E você pode dizer isso, querido: leve as pessoas para dentro da sua casa, compartilhe refeições com essas pessoas, faça uma célula, faça uma casa de paz. Nós estamos nos aproximando da nossa campanha Casas de Paz. Abra a sua porta e leve pessoas lá para falar do amor de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque eu tenho certeza que Deus vai mudar destinos dentro da sua casa, lá na sua sala. Deus vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se você está entendendo e está recebendo isso daí, se manifesta aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui, irmãos, indo para a conclusão. Missão é o propósito da igreja e o legado das famílias cristãs. Amém? Servir sem missão é viver sem sentido. Eu vou repetir: servir sem missão é viver sem sentido. Quando nos movemos no propósito, Deus se move conosco. Aleluia! Então a missão não é um departamento da igreja, tá? Tem pessoas que falam: eu sou do departamento de missões. Não, missão não é um departamento de igreja, irmãos. A missão é a respiração da igreja. Aleluia! Eu vou falar de novo para você pegar o feeling da coisa.
missão não é um departamento da igreja. A missão é a respiração da igreja. É o pulsar do coração de Deus. Por isso que ele disse: vão, vão, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Dá uma olhadinha para a pessoinha que está do teu lado e fala assim: você quer receber uma unção agora, que vem do céu, sobre a sua vida? Então faz assim, coloca as suas mãos para frente, como aquele que vai receber, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estão os teus filhos e filhas, que o Senhor chamou para essa reunião nessa noite. Eles poderiam estar em tantos outros lugares, mas preferiram estar aqui, Senhor. E é por isso que eu tenho certeza que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um desses teus filhos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar, Pai, ó Deus querido, todas as condições ao redor desse teu filho, dessa tua filha, que o Senhor possa colocar nas mãos dele, essas mãos estendidas, Pai, toda a capacitação, toda a unção que eles precisarão, Pai, para impactar em outras pessoas, a vida de outras pessoas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, usa-os poderosamente, que aonde eles chegarem, que seja estabelecido o reino de Deus, que aonde eles estiverem, que eles possam declarar: é chegado o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que situações sejam mudadas, que a glória do Senhor os acompanhe, que as trevas sejam dissipadas por onde quer que eles passarem, e que a luz do Senhor possa brilhar, Senhor, através da vida dos teus servos, para que se cumpra a tua palavra que diz que somos sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Que verdadeiramente, Pai, através da vida dos teus servos, muitas famílias se acheguem ao Senhor, muitas vidas possam se render aos pés do Senhor. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de